Amigo ouvinte, amigo internauta, agora vamos continuar a mensagem de ontem, que é sobre os 10 mandamentos. Mandamentos que o Senhor nos deu para sejamos pessoas e tenhamos uma sociedade livre e digna. Com a instrução da palavra de Deus. Eu me chamo Eudes da Rocha, é esse que vos fala, e meu canal é Eudes da Rocha. Lá tem as mensagens para a edificação da sua vida, da sua família. Isso aqui é a continuação de uma das mensagens que eu lancei lá para você. Alimentar o seu espírito, a sua alma. Porque Deus não nos fez só de um corpo. Temos a alma e o espírito. A alma é a nossa vontade, nossos sentimentos. O espírito é a nossa consciência, a nossa fé em Deus, nossa intuição. Esse é o nosso espírito, precisa ser alimentado. Somente Deus e a sua palavra para suprir esse alimento para a alma e para o espírito. Somente a palavra de Deus. Eu estou aqui cooperando com Deus e levando essa mensagem. Porque eu quero que as pessoas sejam abençoadas. Deus colocou em mim essa vontade, esse prazer de levar essa palavra que tanto me ensinou, tanto me livrou do mal, tanto me deu sensibilidade. E eu quero compartilhar com você. Que Deus nos ama amar uns aos outros. E Ele me ensinou a amar na sua palavra. Porque quem ama é de Deus, porque Deus é amor. Se você não ama, não é de Deus. Esse mundo que a gente vive, essa violência, essa futilidade de vida que alguns levam, é porque não tem Deus, não tem amor. Teve uma vida triste, vazia, sem nenhuma razão de viver. Por isso acontece o que acontece. Depois que ele passa pela experiência com a palavra de Deus, com Jesus Cristo, ele muda totalmente seu comportamento. Ele muda o seu procedimento, ele passa a amar. Porque conheceu o amor que excede a todo entendimento. O amor que Deus deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele cresça. Que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor que eu quero que vocês compreendam. Jesus Cristo que te amou e me amou. Entregou a vida por você e por mim, por todos. Para salvar a muitos. Para ele queria demais salvar a todos, mas nem todos querem ser salvos. Lamentavelmente, nem todos querem ser salvos. Mas estamos aqui, fazendo o que a gente pode para levar essa palavra para você. E aqui, continuação dos 10 mandamentos, a mensagem anterior. Agora vamos ao 6º mandamento, versículo 14. Louvado seja Deus.
Não cometa adultério. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Aliás, esse já foi lido. Não cometa adultério, versículo 14. O mandamento não se refere propriamente à castidade e à vida sexual, mas ao respeito pela relação matrimonial. Não só é preciso respeitar a própria família, mas respeitar também a família do outro. O adultério destrói a relação familiar. O adultério destrói a relação familiar. Louvado seja Deus. O adultério destrói a relação familiar. Que tristeza, né, irmãos? A família é um projeto de Deus. E o inimigo quer destruir. Porque ele é infeliz e não quer ver ninguém feliz. Vou anotar aqui para dar um título: adultério destrói. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O adultério destrói a relação familiar. O adultério destrói a relação familiar. A família é um projeto de Deus. Por isso que o inimigo quer destruir. Veja como você ama a sua família. Veja como você ama seu filhinho ou sua filha. É coisa de Deus. Quando ele se forma, quando ele faz o ABC, quando ele chega em casa do trabalho, quando ele se casa, quando ele faz aniversário. Quando se sentam todos na mesa para almoçar, para comer, saborear o alimento que Deus fez a terra produzir para nós. Junta-se a família, almoça, agradece a Deus ali e come na bênção do Senhor. Que maravilha! Que coisa linda! E esse Deus que eu prego, cheio de amor, quer tudo isso para nós. E o diabo vem por trás e quer colocar o adultério, que destrói a relação familiar. Mas você com essa força, você com Deus,
Ele pode até tentar, mas é difícil ele ganhar. Se você estiver firme com Deus, com a sua palavra, na oração, na casa de Deus, no evangelismo, na obediência a Deus, é difícil ele vencer. É difícil. Ele pode até tentar, mas é muito difícil. Por isso, se agarre com Deus e busque essa graça para que todo o mal fuja da sua vida. Quando vier, você tem as armas para lutar contra o mal, contra o inimigo, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito, a nossa fé, poder que vence o mundo. Tudo é a palavra de Deus. Existe outros tipos de adultério, não só na relação conjugal, mas também outro tipo de adultério, uma fraude, uma falsificação de um documento, quando isto é realmente falso, é um adultério. Fujamos de tudo isso e busquemos ao Senhor para nos dar força contra esse mal. Louvado seja Deus. Versículo 14. Aleluia. Não cometa adultério. Aleluia. Aqui estamos lendo o capítulo 20 de Êxodo, pode ver aí na sua Bíblia. Capítulo Êxodo, 20 de Êxodo da Bíblia Sagrada. Se você quiser alguma dica como usar o computador com essa letra grande, você me liga, vai lá no Eudes da Rocha no Facebook, lá tem meus dados, telefone e tudo mais. Louvado seja Deus. O próximo passo aqui. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Senhor, me dá graça para mim passar a tua palavra. Sétimo mandamento, versículo 15. Não roube. Não se trata apenas de atos isolados de roubo entre pessoas. O mandamento condena qualquer sistema social que se estrutura a partir do roubo, lucro. O lucro demasiado, Deus condena, porque quando se ama, você pode explorar os nossos irmãos com lucros absurdos, como você vê aí nesses bancos que emprestam dinheiro a juros absurdos, porque não tem a consciência trabalhada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que cobre juros é justo, porque o banco existe os funcionários e tudo mais, mas no limite. É um problema espiritual. E aí só Deus pode resolver.
Me lembro de Zaqueu, era um coletor de impostos. Ele tinha esse problema no espírito de lucrar demasiadamente, de roubar. Um dia Jesus ia passando, ele tinha vontade de conhecer Jesus. Subiu na árvore, quando Jesus vinha, ele viu aquele rosto tão puro e Jesus viu realmente o coração dele que tinha esse problema. Sua consciência pesava a esse respeito de lucrar. Ele era coletor de impostos e era um corrompido. Quando Jesus viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque eu vou jantar na tua casa. Desceu rapidamente e quando olhou o rosto tão puro e meio de Jesus e a sua presença, bateu o arrependimento. Quando Jesus se revela para você, aí vem um verdadeiro arrependimento. Você não suporta e se entrega totalmente para Ele. É tanto que quando Zaqueu viu, a consciência pesou, ele não aguentou mais. Ele disse para Jesus: olha, Senhor, você tem defraudado alguém, você tem roubado alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. E Jesus imediatamente falou: hoje houve salvação nessa casa. Ele viu que o arrependimento dele era verdadeiro. E assim Deus pode trabalhar no seu espírito. Aí você começar a viver de verdade, na paz, com a consciência sã. Dormir o sono dos justos. Dormir em paz. Saber que Deus está com você. Que aprova as suas atitudes. Que aprova o seu comportamento. Que coisa linda. Louvado seja Deus. Oi, minha filha. Louvado seja Deus. 8º mandamento. Versículo 16. Não apresente testemunho falso contra o seu próximo. Não se trata apenas de falar mal dos outros. O mandamento condena a corrupção na administração da justiça. Pois este é o único recurso para os pobres e fracos, reivindicarem e defenderem seus direitos contra os ricos e poderosos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não se trata apenas de falar mal dos outros. O mandamento condena a corrupção na administração da justiça. Pois este é o único recurso para os pobres e fracos reivindicarem e defender os seus direitos contra os ricos e poderosos. Infelizmente, a justiça do Brasil acho que é a pior do mundo, onde até os promotores de justiça, juízes são vendidos, são corrompidos. É uma tristeza. Recebe o salário da injustiça. O homem desse juiz fazer o que faz. É horrível, é horrível. Infelizmente, é horrível. Recebe o salário da injustiça, mas porque não tem a Deus.
Sem Deus não dá, sem Deus não existe vida sem Jesus, Ele é a fonte da vida. O homem que ganha um salário de 20, 30 mil e se vender, sabendo que o negócio está errado, mas para ganhar o dinheiro, isso é avareza. Como diz a palavra de Deus, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Deus manda nos ter amor pelas pessoas, não pelo dinheiro. Porque o dinheiro faz isso aí. É a raiz de todo mal. O amor ao dinheiro. Estão invertendo os valores para amar as pessoas. Não é o dinheiro. Aí sofre o pobre e os fracos. Aquele que não tem voz nem vez. Porque o único recurso dele é a justiça. Inquietos para os pobres e fracos, que não têm voz nem vez, defender os seus direitos contra os ricos e os poderosos. Mas aí o juiz é ladrão, se vende, aí fica complicado. Você vê o que gera a desobediência, como gera esse tipo de coisa. E temer a Deus é obedecer aos seus mandamentos. Se não for, é sem futuro. Vida sem Deus é em vão. Louvado seja o nome do Senhor. O 9º e o 10º mandamento, versículo 17. Versículo 17. O 9º e o 10º mandamento. Versículo 17. Não cobiça a casa do seu próximo, nem a mulher do seu próximo, nem o escravo, nem a escrava, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. O 9º e o 10º mandamentos proíbe a cobiça em todos os níveis e formas, condena qualquer sistema social que tenha como única meta o ter mais, incentivando espertezas e tramas para se apoderar do que pertence a outros. A cobiça é a mãe da idolatria. Do poder e da riqueza, que destrói a liberdade e a vida alheias. Louvado seja Deus. Não há pena. Não há pena. A cobiça é a mãe da idolatria, do poder e da riqueza, que destrói a liberdade e a vida alheias. Alheias. Quer dizer, a cobiça também é perigosa. É a mãe da idolatria. A idolatria não é só adorar deuses falsos, não.
avareza, egoísmo, tudo contra os princípios de Deus. Como é que você pode amar destruindo a liberdade de alguém? Você não já tem o seu, você não já ganha o seu salário. Tem mais é que dar oportunidade a outras pessoas. Como é que você pode viver com Deus? Deus é amor. Essas pessoas enganadas por Satanás, é difícil. Bem que o Senhor Jesus falou, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha que um rico herdar o reino de Deus. Mas não é impossível, né? Pode ser impossível, porque para Deus tudo é possível. Mas ele tem que se converter, abandonar tudo isso, renunciar. Ver a luz que liberta. Ver a luz que ama, que é Jesus. Aí sim, ele é salvo. Fora disso aí, é um perigo. Você não pode colocar nada, porque a riqueza e a avareza também é idolatria. Você põe ela no lugar de Deus, aí não dá. Você não pode, nada você pode colocar no lugar de Deus. Ele disse que não, mas é, porque quando Jesus perguntou àquele rapaz, jovem rico, onde Jesus disse, vende tudo que tem e dá aos pobres, porque terás um lugar no céu. Ele ficou triste e saiu fora, porque era um idólatra. Trocou as coisas passageiras pelas eternas. Trocou a riqueza desse mundo, que ninguém leva nada, pela morada no céu para viver eternamente. Assim é o mundo. Jesus mostrou ali o retrato do mundo, das pessoas. Ser cristão e morar com Jesus no céu é difícil, tem que renunciar a muita coisa. Mas vale a pena. Vale a pena, porque esse mundo jaz no maligno. O desamor, a injustiça, a violência tomaram de conta. E você pode ser uma vítima. Você, meu amigo, que é rico e põe o dinheiro na frente de tudo, sem se importar com os outros, passa por cima e tira a vez e não está nem aí. Você pode ser uma vítima. Morrer e se acabar numa violência dessa, no assalto e pronto. Tudo que você construiu fica aí para as pessoas que não deram nem a mínima para você. Pode até ser os seus próprios filhos, mas não trabalharam para ter e destrói. Como filho pródigo, numa vida dissoluta, sem Deus, sem paz, sem salvação. Pense nisso. Receba Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Pense nisso. Quanto à vida, a esperança. Depois que morre, não tem mais jeito. E a vida é insegura e tem que ter maior cuidado. Tem que ter maior cuidado. E a vida é insegura. Vinte e 22 a 26. Louvado seja Deus. Pronto. Louvado seja Deus. Das 7:18. Versículo 17.
9:10 no versículo 17. Cobiça é um perigo. Vamos ter cuidado. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Para você ver como é que funciona. Louvado seja Deus.